Jisung é um ator sul-coreano muito popular, reconhecido pelo seu ótimo trabalho em filmes e doramas, e hoje nós vamos falar sobre 2 doramas que traz assuntos sérios, e Jisung está como personagem principal nelas. Annyeonghaseyo, 여러분! Nós estamos aqui com mais um Netcine especialmente para você, e hoje nós vamos trazer 2 doramas aí. A gente vai falar sobre o dorama Kill Me, Help Me, a gente pode ver até a fotinha aqui, do ladinho, né? E o Dr. John. São doramas muito bons que traz aí o nosso ator Jisung como personagem principais. O Kill Me, Help Me, ele é uma série de televisão sul-coreana exibida na MBS em 2015 e o gênero dele é comédia, romance, suspense e drama médico. O dorama conta a história de um herdeiro da 3ª geração de um negócio bem-sucedido, Chang Do-yoon. Que é interpretado pelo Jisung. Ele desenvolve uma doença chamada de TDI, que é um transtorno dissociativo de identidade, antes conhecido como transtorno de personalidade múltipla. E com consequência de vários eventos traumáticos que acabou ameaçando a sua vida, ele desenvolve essa doença. Porém, ele tenta retornar ao controle da sua vida com a ajuda de uma residente do 1º ano de psiquiatria, que é a Ori-jin. Qual é o nome dela? Interpretada pela Hwan Chun-eun. Porém, ela acaba ajudando ele secretamente. Mas tem o irmão gêmeo da Rin-jin, que é o Orion, interpretado pelo Park Seo-joon, que é um escritor determinado a revelar a vida sem escrúpulo dos ricos e começa a seguir o Do-yoon. Esse dorama ele tem várias cenas engraçadas, né? Por conta das travessuras das personalidades, né? E conforme a história vai avançando, né? A gente vai conhecendo cada uma dessas personalidades, né? E até passa a gostar delas, né? E ter raiva de outras. E o Cha Do-yoon, ele tem 7 personalidades ao todo. 흔히들 다중인격이라고 하죠. 신세기, X, 나나, 안유섭, 안요나, 페리바. 내 안에 몇 명이 살고 있는지 나도 아직 잘 모릅니다. E a personalidade principal, o Cha Do-yoon. O transtorno dissociativo de identidade pode se definir como uma condição psicológica severa em que os aspectos importantes como memórias, comportamentos, sentimentos e a própria identidade são afetadas, né? E a gente tem um exemplo aí do personagem Cha Do-yoon, que ele tem mais 6 personalidades, né? E cada uma das suas personalidades tem um gosto diferente, o seu próprio humor. Idades diferentes, né? 2 delas são até meninas, né? E uma delas é mais nova, né? Uma parece que tem a idade mais ou menos de alguém que estaria no colegial. Mais ou adolescente. Uns 12, 13 anos por aí. E a outra é bem menor ainda, né? Que fica até brincando com um ursinho. Vou mostrar foto para vocês poderem ver aí. É interessante notar sobre essa doença que algumas das causas principais é eventos traumatizantes que acontecem na infância da pessoa, né? Que, por exemplo, é abuso sexual, físico e psicológico, tá? E ao passar por essa situação, a criança ela acaba desenvolvendo outra personalidade com o intuito de proteger ela, né? De proteção. E a gente vê que esse personagem, ele atua com o objetivo de... Essas personalidades, ela atua com o objetivo de autodefesa para suportar, às vezes, a causa da dor e a da angústia. E o interessante, né? Que tem até um outro fator, né, que às vezes ajuda com isso também, né, que é a falta de uma identidade, né, A falta de... Como é que falou naquele artigo mesmo? Eu esqueci.
afetivo. Isso. Um relacionamento afetivo saudável com o adulto, né? É alguém que, por exemplo, pai, mãe, né? Que vê com isso, alguém que a criança confia bastante, né? Aí quando a criança ela tem essa falta, né? De alguém, ou até mesmo por uma morte repentina, né? A criança ela passa a se defender sozinha, né? E não tem necessariamente um apoio de um adulto, né? Do lado dela, do qual ela confia, né? E o tratamento para esse distúrbio, ele pode até ajudar, mas não tem cura. E um dos tratamentos que a gente acabou achando aqui pode ser controlado e amenizado. Como dito, ele não tem cura. E as principais formas de tratamento, ela inclui a psicoterapia, tratamento com hipnose, uso de remédio como ansiolíticos e antidepressivos, para aliviar os sintomas de ansiedades e depressão. Gente, vocês vão amar as personalidades. Vai rachar a cara de rir com a Yoná? 나? 저 씨 진짜 요나 차도현 씨? 오빠! Vai morrer de ódio com ele. Como é o nome dele? É o Shinseki. 네가 선택이 어려운 것 같아서 준비해봤어. 스스로 못하겠으면 신에게 맡겨봐. 인간적으로 저건 너무 불공평한 거 아니야? 젠장! 이건 뭐야? Eu acho que muitos que já assistiram e que vão assistir vão amar Shinseki. Igual eu amei. Ele é uma personalidade muito forte, né? Até um pouco agressiva, né? Mas ele tem o seu lado aí especial, vamos dizer assim, né? Tem o Peter Parker, que você vai gostar muito também. Uhum. Eu achei bem interessante a forma do qual a personalidade dele foi criada, né? Mas eu acho que, do que eu me lembre do dorama, só o Shinseki e o Peripaque teve mais ou menos uma resposta, assim, do dorama de como eles foram criados, né? Sim. Os outros... E a Naná, que é a... pequena. E a Naná. Os outros eu não lembro direito no dorama. Porque acaba que a Yoná e o Yusubi, eles são irmãos, né? Porém, uma é uma adolescente namoradeira, né? Que acaba se apaixonando pelo irmão da psiquiatra. E o outro irmão dela, né? É um suicida que tenta se matar, né? Então, eu acho que são personalidades que acabam mesmo ajudando ele a suportar um pouco da dor. Uhum. Agora vamos partir para o nosso segundo drama, o Dr. John. Dr. John, ele é uma série de televisão sul-coreana, logicamente, né? De 2019. Ele foi baseado em Handle God por Yu Kusakabe, né? E o gênero dele... Drama médico. Drama médico. As pessoas acham que é um dever sagrado do médico salvar a vida do paciente. No entanto, as coisas são diferentes agora. Outras questões precisam ser consideradas além de salvar a vida de uma pessoa. A medicina moderna evoluiu muito e é bem possível salvar a vida de uma pessoa à beira da morte. Porém, precisamos refletir se prolongar a vida de um paciente o torna verdadeiramente feliz. Esse é um ponto constantemente destacado no dorama, enquanto a gente vai assistindo ele. Na história, Cha Yo-han é um médico
promissor que precisa de apenas 10 segundos para descobrir o estado de um paciente. Embora venha conquistado fama com suas incríveis habilidades, ele se depara com um paciente que muda toda a sua vida. Exato. O drama conta também a história de Kang Se-young, que ela é uma médica de bom coração, que vem de geração a geração, sendo bons médicos, a família. Ela puxa do pai um talento excepcional, ela acaba puxando da mãe um talento excepcional, e a bondade e a empatia de seu pai. Porém, um dia ela de repente deixa o hospital, né? E anos depois ela acaba numa penitenciária para atuar como médica temporária. E lá ela conhece esse médico, o Chan Yo-han. É esse o nome dele, né? Que é um gênio que consegue entender o estado do paciente em 10 segundos, como lido em cima. E depois de conhecê-lo, a vida dela muda completamente. E no dia em que ela volta ao hospital, ela se depara de novo com um prisioneiro, porém agora ele é professor dela. E o que torna a história mais interessante é o que o Cha Yo-han sofre de insensibilidade cognitiva à dor, né? Uma pessoa que sofre de insensibilidade cognitiva à dor não tem possibilidade de sentir dor física. Para alguém que não conhece essa condição, pode pensar que talvez não seja tão ruim, mas isso é mais sério do que parece, né? Sim, porque a pessoa, quando ela não sente, né, essa dor, ela pode acabar se machucando seriamente, como no dorama, se você for assistir, você vai ver que ele vive uma vida cercado de câmera pra saber o que ele faz durante a noite, porque ele pode acabar se machucando, mordendo a língua, perdendo as córneas por coçar, ou qualquer coisa do tipo. Tirando o fato, né, de que a pessoa não tem estímulo à dor, né, isso também essa doença, né, também apresenta sintomas como um desenvolvimento lento, né, incapacidade de produzir lágrimas, complicações para se alimentar, né, a gente vê isso durante o dorama também, que ele não pode tomar nem comida muito quente, nem muito fria, né, ele sempre pede numa temperatura exata. E é interessante notar também que ele tem que estar sempre se monitorando, né? A gente vê que no dorama ele tá sempre medindo a temperatura, tá sempre medindo a pressão, a glicose, tudo isso. Porque o corpo não manda mensagens, né? De que às vezes tá com uma febre, ou às vezes tá com alguma coisa que pode acabar mesmo até tirando a vida da pessoa. E o braço dele é todo marcado, né? Por causa de tanta... ele praticamente faz isso toda noite, né? E... situações prolongadas de vômito, convulsões, escoliose, hipertensão e dentre outros. Ao contrário do senso comum, não sentir dor é prejudicial ao organismo, como a gente já falou, né? Visto que a dor é uma forma do nosso corpo nos alertar de algo não está funcionando corretamente, né? Com consequência disso, né, os portadores dessa síndrome costumam morrer jovens, aproximadamente uns 30 anos, como resultado de acidentes propícios a acontecer devido à falta da dor. E a insensibilidade cognitiva à dor, conhecida como a síndrome de Riley, ele ainda não possui cura. E é legal notar que, eu vou spoiler mesmo, porque eu sou dessas. Ele, o ator principal, né, o Chan Yo-han, ele tem uma mania de ficar batendo o dedo na mesa. E esse é um dos detalhes que eu acho que me chamou muita atenção, porque se você ver o dedo dele é roxo. É roxo, isso me chamou também atenção. E no começo do dorama eu imaginei que ele tinha alguma doença, depois com o desenrolar da história que eu fui descobrindo que era. Eu suspeitei muito disso, quando eu vi o dedo dele roxo, que ele batia muito. Batia com muita força. E com vontade, assim, eu falei, eu acho que ele não sente dor. E o dorama, ele já meio que dá um pequeno spoiler pra gente, assim. No começo, ele se costura na prisão sem anestesia nem nada, né? E apesar de essa doença que o personagem principal ele sofre não ter cura, tem um tratamento aí, né? Que é realizado utilizando anticonvulsivos, antieméticos, colírio ocular para evitar o ressecamento e atenção constante com o paciente, objetivando protegê-los de lesões que podem se tornar sérias, né? Com
paciente que chega que tem a mesma doença que ele, né? A gente vê que ele se identifica bastante com o paciente. E depois que passa toda aquela situação lá do incidente, ele dá bons conselhos, né? A criança. Pena que ele não seguiu tanto assim. Mas... já que tá me dando spoiler, mas eu vou avisar antes aí pra vocês. Mas esses doramas, gente, eles são muito bons. Apesar de serem tristes, terem cenas tristes, eles são muito bons. Esse ator é muito bom. Apesar do Kill Me Help Me ele ser um dorama antigo, ele conta uma história, né, que é bom ter atenção, né, de todas as pessoas. E é muito interessante, é muito divertido. Vai rachar de rir, somente com a Yuna. Muito legal. Logicamente, o Jisung, ele fez vários, né, outros doramas no qual ele teve um ótimo trabalho. Mas a gente trouxe esses dois, né? A gente destacou esses dois doramas para vocês, que traz esses assuntos sérios e no dorama, né, e respondem, né, essas situações de uma forma bem lógica, né. E você passa até mesmo entender mais a situação de alguém que passa por isso. Então é bem interessante a história. E acaba também conhecendo, às vezes, assunto que às vezes vocês não conheciam, né? Que talvez é a doença do transtorno do TDI, né? De identidade. E também a insensibilidade à dor. É verdade. Porque tem algumas histórias que vem trazendo alguns assuntos sérios, né? Mas meio que brinca, né, com a situação e passa a ser uma história só para a pessoa se divertir mesmo no carro. Nesse caso, né, dessas duas histórias, não. Ele traz esses assuntos, mostra para você como é o cotidiano de uma pessoa que passa por essas doenças e vem trazendo, né, até uma resposta, né, de como alguém faz para se tratar, né. Logicamente, nem todas as situações que passa no dorama são realistas, né? Eu não lembro qual dos dois doramas fala, até que tem algumas situações de incidentes médicos que são criados, né? Mas tem muita coisa séria ali no qual a gente pode considerar e aprender. Porque se você for parar pra ver, no Dr. John, ele mesmo sendo um médico bom, especialista, tá? Mas acredito eu que ser humano nenhum consegue descobrir o estado da pessoa em 10 segundos. Isso chama a atenção do dorama, mas quem for assistir depois vai ver que durante o dorama não chama mais atenção para esses 10 segundos. Ele às vezes leva tempo, ele tem que fazer pesquisa sobre, igual um paciente que aparece com uma doença chamada não sei o que lá da zebra. Nem sei se isso existe, mas aparece lá. E ele tem que fazer pesquisa, tem que conversar com seus alunos, então não é porque ele é habilidoso que os 10 segundos seja realidade na vida real, né? Só no dorama mesmo que isso se destaca. Verdade. Bom, ficamos aqui com essas duas recomendações. Esperando que vocês tenham gostado do vídeo. Caso se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve para ajudar a gente aí. Você vai passar a receber mais dos nossos vídeos. E a gente agradece, né, vocês por ter assistido até aqui. E também, apesar desses doramas serem tristes, contarem histórias tristes, são assuntos sérios e muito legais. E se você já assistiu algum dorama e quiser que a gente fale sobre ele, comenta. E foi muito bom ter você. Até mais.